começando. Reloginho rodando. Eu tô sem camisa, então não posso não. Pode só o rosto. Então vamos lá. Reloginho rodando. Pois bem, segundão, estamos de volta nessa segunda aula. Vamos falar, né, sobre o processo da resistência africana. Na primeira aula, nós falamos sobre o neocolonialismo, o imperialismo, falamos sobre, né, focamos sobre a África do Sul, falamos sobre a importância da CNA e falamos também sobre a importância da figura de Nelson Mandela. Vimos o que foi o apartheid, né, esse regime de segregação que virou lei. Mas hoje vamos falar sobre a resistência africana. É a resistência africana. Não é não, Vani? E aí, Vanessa, para de rir não, risadinha. Mas hoje é dia 12 de novembro, é um dia muito importante. Qual será a importância desse dia de hoje? É o dia do diretor e a gente queria mandar parabéns para a Kátia pelo seu dia e aos diretores. Então vamos mandar dessa forma, né? Todo mundo mandando vibrações positivas, que essa direção se perpetue, né? Segundão em peso, mandando vibrações positivas para todos os diretores, né, do Colégio Impacto. Alguém quer falar alguma coisa a mais, além de Vani? Alguém mais? Alguém mais quer? Alguém? Laura, Otávio, Anthony, Júlia? Quem mais? Vitória Sena? Alguém mais? Se não querem falar, então vamos para a nossa aula. Muito bem. Vamos falar agora. Quero todos agora, ó, com o módulo na mão. Abram na página 21. Vamos ler esse relato aqui sobre a resistência africana. Eu vou começar a partir do momento que eu parar a leitura, outro segue. Beleza? Então, eu peço a vocês, quem não tiver o módulo, pede para o colega colocar aí na tela. Módulo 8, capítulo 22, né? Página 21. Estão comigo? É isso, quem? Eu não tenho não, André. Quem tiver, manda lá no grupo. Então, olha lá. Alguém pode jogar aí no grupo sobre o texto Resistência Africana, página 21. Qual capítulo? Capítulo é 21 e página 21. Ou é capítulo 22? Espera aí, rapidinho. 22, desculpa. Capítulo 22, módulo 8, capítulo 22, página 21. Resistência africana. Todos comigo ou não? Tudo certo? Seguinte, se eu parar, quando eu parar e ninguém começar a ler na sequência correta, é menos um... Professor, repare. Vale. Ó, o que acontece? A professora pediu um módulo... Quer dizer, esse módulo não tem não, professor. Você não tem um módulo 8? Você não tem, Otávio, um módulo 8. Mas, Otávio... Capítulo 20, 21. Otávio, módulo 8, capítulo 22, página 21, Otávio. Bonito isso, né? Final do ano não tem o módulo 8. Anthony, será que teremos que fazer uma campanha? Otávio, cadê o seu módulo 8? O que é que você acha disso, Vani? E risadinha, você acha que... De Otávio não tem módulo? Uma irresponsabilidade imensa. Ei, Otávio! Como é que não tem um módulo uma hora dessa? Não é, não? Olha lá, hein? Tudo bem que já estamos no final, mas olha, às vezes é no final que se ganha a partida. E falando em partida, vocês viram ontem o São Paulo novamente ganhou do Flamengo? Nossa Senhora! Pois bem, mas vamos lá. Vou começando o seguinte, o pacto agora é o seguinte. Eu começo a ler. No momento que eu parar, alguém do segundão tem que continuar na ordem que eu parei. Espera aí, André, ninguém mandou o módulo ainda não, velho. Se não continuar, é menos um ponto geral. Deus Geral, hein? O negócio aqui é ditatorial.
Coincidência, peraí, rapidinho que eu tô procurando aqui. Então vamos Aqui, lá, peraí. colocou a foto. Todo mundo comigo, hein? Eu comecei a ler, eu parei. Quem não continuar, se ninguém continuar, é menos um ponto geral na turma toda do segundão, hein? Até as pessoas que não estão presentes na aula. Hein? Bom, vamos lá? Então, resistência africana. Durante a dominação imperialista, a resistência africana ocorreu simultaneamente e mais acentuadamente na costa ocidental e oriental africana, na cidade de Zanzibar, além de movimentos nacionalistas e antinacionalistas em Serra Leoa. A Etiópia se manteve livre, tornando-se o foco do etiopismo, ideologia daqueles que, diante do imperialismo europeu, sonhavam com uma África liderada pelo rei da Etiópia. Esse movimento também foi difundido na Jamaica e na Libéria. A África do Sul foi parcialmente ocupada pelos colonos holandeses chamados de fazendeiros. Os povos nativos entraram em conflito com os fazendeiros desde a década de 1830, em protesto contra a determinação de que a posse de terra estaria garantida apenas aos brancos e aos nativos restaria unicamente a força de trabalho. Peraí, só me diga uma coisa, você está correndo por quê? Pelo contrário, estou sentado. Não, então, vamos mais devagarzinho, um pouquinho, mais devagarzinho. Então, É que mais devagar eu gaguejo, professor, então tem que ser rápido para não gaguejar. ó, é mesmo, mas pô, você leu bem, viu? Quem continua? Quem continua? Posso continuar? Pode. Peraí. Tá. A descoberta de ouro e diamantes motivou a invasão do território sul-africano pelos britânicos. Diante de uma invasão inglesa, na década de 1870, os Zulus, povo nativo do sul da África, entraram em conflito armado com os ingleses, na Guerra Anglo-Zulu. Embora os Zulus tenham obtido vitória sobre os ingleses em 22 de janeiro de 1879, ao final, os invasores venceram e a empresa britânica British South Africa recebeu da coroa a concessão para a exploração de minérios da África do Sul. Para isso, porém, era necessário expulsar os holandeses do local, o que deu origem ao conflito conhecido como Guerra dos Boers. Na virada do século 1899-1900, vencida pelos britânicos, que anexaram o território antes dominado pelos holandeses a seu território. Por volta de 1910, praticamente todo o continente africano estava dominado e a maioria dos focos de revolta havia sido sufocada. Segura. Continua? Rapidinho, segura. Vocês viram o jogo de xadrez da Inglaterra? Vocês viram, notaram, perceberam ou não? Alguém do segundo ano percebeu o jogo? Olha lá, como a nossa amiga, né, Vani leu, a Guerra Anglo-Zulu. Embora os Zulus tenham obtido vitória sobre os ingleses, em 1879, né, ao final, os invadores venceram e a empresa britânica British South Africa recebeu da coroa a concessão para a exploração de minérios na África do Sul. Para isso, olha aí, porém, era necessário expulsar os holandeses que estavam ali, que eram os africanders. Então, vejam, vocês estão percebendo o jogo da Inglaterra aí para se beneficiar ou não perceberam? Cadê vocês? Sim. Ah, bom. Então, continua. A divisão aleatória. Calma aí, André. Pô, A divisão aleatória do continente africano foi fundamental para selar os destinos da África, sobretudo no século XX, quando ocorreram os processos de independência. Com o fim do domínio europeu, tiveram início violentas guerras civis, fruto da disputa entre os grupos locais pelo poder nas novas nações. Então, vejam,
Então, é como eu falo para vocês sempre, quando há uma grande desigualdade, poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco ou quase nada, a população, quando acorda, não tem polícia, não tem exército que segure. Porque, gente, se vocês notarem, se vocês perceberem, a população classe C é a que mais trabalha, é a que mais paga imposto no Brasil. É que ainda estão adormecidos. Mas um dia que eles souberem a importância que eles têm e eles começarem a reivindicar os direitos como uma minoria tem, aí explode a guerra civil. Então, a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que estar sempre atento a isso, porque aonde existe uma questão de uns têm privilégios e outros não têm privilégios, né? Uma estratificação social, e isso, a probabilidade não quer dizer que vá acontecer, mas há uma grande probabilidade que possa acontecer um conflito interno no país. Beleza? Agora nós vamos ver como o Holocausto, né, velho? O Holocausto negro, ele vai repercutir. Então eu peço a vocês que venham comigo para ler e refletir Holocausto Negro, página 22. Página 22, e ela está aqui me cutucando. Calma, calma que eu vou chamar. Beleza? Então, Júlia, começa lendo aí, por favor, Holocausto Negro. O texto reproduzido a seguir fala sobre a morte de milhões de africanos entre o final do século XIX e o início do século XX. Quando você mata 10 milhões de africanos, você não é chamado de Hitler? Então, vejam só. Então, Júlia, você poderia ler para nós? Cadê? Que página, professor? Página 22. Página 22. Seu nome é Rei Leopoldo II da Bélgica. Então, galera, é importante a gente fazer toda uma relação, que nós vimos que o Holocausto, né, o Holocausto que mais vocês conhecem, é quando, né, levaram todo o povo judeu, né, para aqueles campos de extermínio. Mas agora nós estamos falando sobre o Holocausto Negro. Então, é com você, Júlia. Seu nome é o Rei Leopoldo II da Bélgica. Ele foi o dono. Seu nome é Rei Leopoldo II da Bélgica. Ele foi dono do Congo durante seu reinado como monarca constitucional da Bélgica. Após várias tentativas coloniais frustradas na Ásia e na África, ele se instalou no Congo. Ele o comprou e escravizou seu povo, transformando o país inteiro em sua plantação pessoal com escravos. Ele disfarçou suas transações Rapidinho. Ó. Se Júlia parar e não continuarem, a lei vai pegar, hein? É menos 1 ponto. E cada vez que parar, é menos 2, menos 3. Então, vamos lá, se liga aí. Vamos nós. Ele disfarçou... Tá. Ele disfarçou suas transações comerciais como redidas filantrópicas e científicas, sob o nome da Associação Internacional Africana. Ele usou o trabalho escravo para extrair recursos e serviços congolês. Seu reinado foi mantido através de campos de trabalho, mutilações corporais, tortura, execuções e de seu próprio exército privado. A maioria de nós não é ensinado sobre ele na escola. Não ouvimos sobre ele na mídia. Ele não é parte da narrativa de opressão repetida amplamente, que inclui coisas como Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é parte da história da longa história de colonialismo
imperialismo, escravidão e genocídio na África, que se chocaria com a construção social da narrativa de supremacia branca em nossas escolas. Isso não se encaixa bem nos currículos escolares em uma sociedade capitalista. Fazer comentários fortemente racistas recebe, geralmente, um olhar de reprovação na sociedade educada, mas não falar sobre genocídios na África cometidos por monarcas capitalistas europeus está tudo bem. Quando aprendemos sobre a África, aprendemos sobre um Egito caricatural, sobre epidemias de HIV, mas nunca suas causas, sobre os efeitos superficiais do tráfico de escravos e talvez sobre o apartheid sul-africano, cujos efeitos nos ensinam há muito estão superados. Nós também vemos muitas fotos de crianças famintas em comerciais dos missionários cristãos. Nós vemos safaris em programas de animais e vemos imagens de desertos em filmes. Mas nós não aprendemos sobre a Grande Guerra Africana ou reinado de terror de Leopoldo durante o genocídio congolês. Tampouco aprendemos sobre o que os Estados Unidos fizeram no Iraque e Afeganistão, matando milhões de pessoas através de bombas. Bombas, sanções, ainda não terminou o parágrafo. Sanções, doença e fome. Números de mortos são importantes, mas o governo dos Estados Unidos não conta as pessoas afegãs, iraquianas ou congolesas. Embora o genocídio congolês não esteja incluído na página Genocídios da História na Wikipédia, ela ainda menciona o Congo, o que é hoje chamado de República Democrática do Congo. É listado em referência à Segunda Guerra do Congo, também chamada de Guerra Mundial Africana e Grande Guerra da África, onde ambos os lados do conflito regional caçaram o povo Bambenga, um grupo étnico local, e os escravizaram e canibalizaram. Canibalismo e escravidão são males terríveis que certamente devem entrar para a história, mas eu não pude deixar de pensar sobre que interesses foram atendidos quando a única menção ao Congo na página era em referência a incidentes regionais, onde uma pequena minoria das pessoas na África estava comendo umas às outras completamente desprovida das condições que criaram o conflito e das pessoas e instituições que são responsáveis por essas condições. Histórias que sustentam a narrativa de supremacia branca sobre a imunidade das pessoas na África são permitidas a entrar nos registros históricos. O homem branco que transformou o Congo em sua plantação pessoal, campo de concentração e ministério cristão, matando de 10 a 15 milhões de pessoas congolesas no processo, não entra na seleção. Sabe quando você mata 10 milhões de africanos? Otávio. Vai ler o último, vai. Sabe quando você mata 10 milhões de africanos, você não é chamado de Hitler. Isto é, seu nome não passa a simbolizar a reencarnação viva do mal. Seu nome e sua imagem não produzem medo, ódio ou remorso. Não se fala sobre suas vítimas e o seu nome não é lembrado. Leopoldo foi apenas uma das milhares de coisas que ajudaram a construir a supremacia branca, tanto como uma narrativa ideológica quanto como uma realidade material. As vítimas do imperialismo, como costuma acontecer, são invisibilizadas. Responda as questões com base na leitura do texto. Então, me diga uma coisa, gente, a gente está vendo aqui tanta crueldade, né? Onde dividiram o continente africano, onde colonizaram o continente africano, né? Onde vocês viram aqui questões como esse monarca aqui, né? O rei Leopoldo II, aonde matou milhões de pessoas e ainda assim tem pessoas que eu respeito totalmente, mas tem pessoas que não são a favor, né, das cotas raciais. Será que nós não devemos isso
a população afrodescendente ou não? O que é que vocês Sim, acham? porque foram muitos anos de escravidão e de tudo isso, e até hoje eles sofrem. Exatamente. Então, se formos pensar no Brasil, 3 séculos, né, velho? 3 séculos. Ou seja, se falarmos na questão total, na América, 3 séculos e meio. Então, é o que eu digo a vocês. Não pode você passar 350 anos numa condição, né, de escravizado, sem autonomia nenhuma, e ficar assim. Não tem como você igualar uma coisa. É a mesma coisa, você tem direitos, o outro não. Aí passou um século, você tem direitos, o outro não. Passou outro século, você tem direitos, o outro não. Gente, é muito tempo vivendo no limbo. Então pensem sobre isso depois, certo? Então é o seguinte, ó, quem quiser fazer um vídeo sobre, né, o rei Leopoldo II é sensacional também, o Holocausto africano. Dá panos para manga, ó. Tudo lindinho aqui, tudo beleza. E para terminarmos, fiquem ligados aqui. Ó, me falem se o áudio tá beleza, beleza? Se não tiver beleza, vocês falam comigo. A gente revê isso aqui agora. Deixa eu ver uma coisa. Aqui. Preparados? Então vamos lá. Vou desligar meu áudio. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês falam aí, beleza? Ok. Tá vendo não, professor? Professor, tá vendo não. Desmutar aqui. Não estão ouvindo, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou postar na nossa página, e aí quem quiser falar sobre o apartheid, aqui vocês vão concretizar tudo que nós falamos, que além de segregar, não era só uma questão, né, de vou colocar, né, os pretos vivendo nesse território e os não, né, os não brancos também, porque não eram só pretos, entendeu? Eram os mestiços também, eles eram separados dos europeus. Além disso, vocês viram comigo que eles vão ser privados de ter uma boa educação, né? E fora de outras coisas. Então, esse videozinho, ele é curtinho, ele tem 9 minutos e 59 segundos, e ele te dá toda uma contestação e com imagens, né, do que foi essa segregação e a chegada de Nelson Mandela e toda a resistência para pôr fim ao apartheid. Beleza? E vocês viram comigo que virou lei um bom tempo na África do Sul. Tá bom, galera? Então, um bom final de semana. Aguardo os vídeos. Olha lá, os vídeos têm que ter no mínimo 2 minutos e meio e no máximo 3 minutos. Vale 4 pontos. Aguardo esses vídeos até segunda-feira, meia-noite. Um grande abraço, um bom final de semana. Tamo junto. Valeu, Fui. André. Bom final de semana também. Falou. Valeu.